Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria no coração, que vem até você através das redes sociais, trazendo a palavra de Deus no seu santo evangelho. Peço ao nosso bom Deus que quando a palavra de Deus chegar no seu coração, possa encontrar um coração limpo, um coração fértil, que possa dar muitos frutos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025, estamos na 25ª semana do tempo comum. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras de Deus no seu santo Evangelho. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Santo Evangelho de ontem, Herodes ouviu falar de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. O povo também estava confuso. Mencionavam que Jesus poderia ser João Batista, que tinha ressuscitado, poderia ser Elias ou algum dos profetas que tinha ressuscitado. Não sabia ao certo quem era Jesus. E no Santo Evangelho de hoje, teve também essa pergunta de Jesus para os seus discípulos. Diz o Santo Evangelho que Jesus estava retirado em oração e seus discípulos estavam com ele. Jesus estava em oração, meus irmãos e minhas irmãs. Nós também devemos estar ligados a Jesus em oração para entendermos verdadeiramente o projeto de salvação, entendermos e vivermos o reino de Deus nos dias de hoje também. Jesus perguntou para os discípulos: Quem o povo diz que eu sou? A mesma resposta de ontem, né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta que ressuscitou, outros dizem que é João Batista. Então a palavra de Deus estava sendo anunciada. Jesus estava se revelando aos poucos àquele povo, mas o povo ainda não tinha entendido quem era Jesus. Então Jesus perguntou para seus discípulos, que estavam em oração com ele. Jesus perguntou: E vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: O Cristo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs,
Só quem tem uma vida de oração que é lhe concedido a descoberta, a boa nova, a vida verdadeira em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos revela quem é Jesus pela ação do Espírito Santo. Jesus vem ensinando para cada um de nós todos os dias da boa nova, o evangelho de conversão, o evangelho de renúncia, o evangelho de se entrega e dedicação para acolher a palavra de Deus, para acolher o amor de Deus dentro de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos ficar atentos. Jesus, naquele momento, disse aos discípulos e a Pedro: não revelem ainda ao povo quem eu sou de verdade. Tudo no tempo certo as coisas vão se revelando para nós. Deus vai revelando tudo para nós. A palavra de Deus vai chegando na sua vida devagarinho, meu irmão, minha irmã. Todos os dias você está sendo fiel com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai fecundando o seu coração e vai te transformando em uma pessoa nova, em uma obra nova. Jesus vai te usando para que você também se torne uma luz no mundo, porque Jesus habita em você. Jesus habita em mim. Todos nós unidos em oração, nós elevamos a chama do amor de Deus para um nível mais alto e todos vão enxergar a ação de Deus nas nossas vidas, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Assim Deus vai se revelando. Por isso que Jesus não quis que fosse revelado naquele momento a todos que Ele era o Cristo de Deus. Porque todos nós devemos procurar conhecer Jesus de verdade. Quando a gente procura, a gente acha. Então que a gente possa procurar Jesus, possamos acolher Jesus, a palavra dele dentro do nosso coração, meditar a palavra de Deus e amar a palavra de Deus e depois colocá-la em prática. Te agradeço, meu irmão, minha irmã, por sua companhia. Peço a você que nos ajude nesta obra de evangelização. Não vai te custar nada. Não vou te pedir dinheiro, nada. Peço a você, deixe o seu joinha. O joinha não é para mim, o joinha é para Cristo. A palavra de Deus que está entrando dentro da sua casa. Você não abriu seu coração para acolher a palavra de Deus? Então, agora continue com seu coração aberto, deixando seu joinha, escrevendo nos comentários, compartilhando este vídeo. Você vai estar compartilhando também a palavra de Deus para mais pessoas. É uma obra de evangelização. A vontade de Deus está se cumprindo. Meus irmãos e minhas irmãs, conto com sua presença, com sua participação, para juntos amanhã, mais uma vez, meditarmos a palavra de Deus no seu Santo Evangelho. Desde já te agradeço, peço ao nosso bom Deus que te abençoe, te proteja, te dê a saúde do corpo e da alma. Que o Senhor nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado por nossa Mãe Maria Santíssima.